Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. Tá bom? Então vamos lá. Falando da economia e da sociedade, obviamente que a gente tem a agricultura, eu já expliquei por quê, pela presença dos rios, né? Agora tem um outro lance aqui que é a questão do comércio, né? Os sumérios, eles tinham essa característica do comércio, beleza? E aí havia um transporte muito grande de mercadorias, né? E foi aqui, galera, que eles inventaram a roda, certo? Parece simples, mas a roda ela simplesmente revoluciona, né, as formas de transporte de mercadorias, certo? Então torna mais rápido o processo de transporte. Então é uma invenção que de fato muda a realidade do mundo, a invenção da roda, certo? E aí, como eu tinha dito para vocês, uma outra característica são as sociedades hidráulicas, justamente por esse manuseio com os rios, com a água, certo? E aí lembrando, gente, que quando a gente fala de região entre rios, a gente não está falando só do uso da água como benefício para a população, não, para a criação de animais, para irrigação, não. A gente está falando também de rios como possibilidade de transporte, certo? Então a gente precisa levar isso em consideração também, certo? Na sociedade, a gente tem uma característica interessante que é a sociedade estamental. O que isso quer dizer, Neto? Sociedade estamental, gente, está relacionada à ausência de mobilidade social. O que quer dizer isso? Meu filho, se você é pobre, se você nasceu pobre, você vai ser pobre pro resto da sua vida, né? Hoje, a nossa sociedade, por exemplo, ela permite uma mobilidade social. Se você é pobre, nasceu pobre e conseguir estudar e, enfim, ter acesso a uma série de coisas, você pode vir a ser rico. Ou se você, sei lá, estoura com um canal no YouTube, ou vai ser um blogueiro, enfim. Há uma série de possibilidades que pode te fazer pobre a rico, ou né, ter muito dinheiro e depois não ter mais nada. Não é o caso aqui. O que a gente está dizendo é que o cara, quando nasce rico, ele vai ser rico pro resto da vida. Essa é a sociedade estamental. Beleza? Você tinha também os camponeses, certo? Que eram aqueles que vinham de outras localidades e se instalavam ali na cidade, ok? E aí você também tem um processo de servidão coletiva, que é muito interessante porque, por exemplo, quando os sumérios construíam esses grandes planos de irrigação, eles não eram necessariamente os escravos que faziam essas obras, os camponeses também faziam, né? Então você tem uma espécie de servidão que é coletiva, que não está relacionada necessariamente a um processo de escravidão, né? Mas um processo coletivo seria uma espécie de ajuda mútua, mas obviamente com todas as suas ponderações, né? Enfim, a gente sabe que sempre sobra para o lado mais fraco. Então, na sociedade, a gente tem essa organização aqui, ó. Eu trouxe essa pirâmide aqui para ficar mais palpável aí na cabeça de vocês. Obviamente, no topo da pirâmide você tem os reis, os militares, os ricos, comerciantes. Tem os sacerdotes, né? Depois você tem os camponeses e os artesãos. E por último você tem os escravos, né? Então, quando a gente fala de servidão coletiva, a gente está falando principalmente aqui, ó, de escravos e camponeses, né? De escravos, camponeses e artesãos trabalhando nesse processo de servidão. Então você não tem só o escravo, não. Você tem o camponês e os artesãos também trabalhando aí nessas grandes obras públicas, beleza? Então, para a religião e para a cultura, a gente tem a astronomia, né? O zodíaco vem daí, eles começam a observar no céu aquelas grandes constelações e aí criam os símbolos do zodíaco, que durante muito tempo serviu de parâmetro religioso para muitas culturas, inclusive para a cultura grega, né? A teocracia, né? Que é o poder que vem de Deus. Teo quer dizer Deus, cracia quer dizer poder, certo? Só que tem um detalhe, por exemplo, Deus ele é representado pelo homem. No Egito, por exemplo, você tem o faraó como o próprio Deus. O faraó é o Deus, ele é intocável, né? Aqui, na Mesopotâmia, você tem um de Deus, que é um homem. É muito parecido com a representação do Papa, né, hoje. Então você tem uma religião também politeísta, certo? Que é aquela religião que acredita em vários deuses, certo? Quando a gente estiver estudando Grécia também, isso é muito claro, isso fica muito claro, né?
Então, eles também usam um fenômeno que é o chamado fatalismo, certo? Que é a questão do destino. O que está escrito, meu irmão. Se está escrito que você vai ficar rico amanhã, não tem nada que mude, está escrito no seu destino. Né? Então, eles tinham essas crenças aí também. No aspecto cultural, você tem aí uma série de monumentos que foram feitos, que foram considerados, por exemplo, grandes maravilhas do mundo. Né? No Egito, por exemplo, você tem as pirâmides. Na Mesopotâmia, a gente tem os jardins suspensos, né, que foram feitos pelos sumérios. São jardins enormes que ficam no alto das grandes mansões, né, mesopotâmicas, e eram realmente espetáculos à parte. Né? Você tem as leis, né? Dentre elas eu citei aqui o Código de Hammurabi, que foi criado também pelos babilônicos. A construção de armas, os assírios, que eram povos guerreiros, que eu mostrei lá na frente, né? Eles também tinham essa cultura de construção de armas. A invenção da roda, que eu já havia falado para vocês, e a escrita cuneiforme, que eu já falei para vocês que é a primeira forma de escrita. E aqui a gente tem um exemplo dessa escrita cuneiforme, certo? Meus queridos, é isso. Muito obrigado, tá? Foi muito bom estar aqui para tentar tirar dúvida. Qualquer coisa, a gente vai estar nas lives e também pelo WhatsApp ou pelo Classroom para a gente também tirar dúvidas, tá bom? Primeiro ano, um grande abraço, valeu!